Esse nosso caso envolve uma jovem que escondia um grande segredo e isso levou a um desfecho extremamente trágico. Fala pessoal, Carol na área trazendo mais um vídeo aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo aqui para vocês, casos criminais. Então se você gosta, se inscreve aqui no canal, deixa um like nesse vídeo, deixa um comentário e não esquece de ativar o sininho de notificações. Bora pro vídeo! Jenny Nicol nasceu em 6 de outubro de 1985, no condado de Antrim, Irlanda do Norte. A família Nicol se estabeleceu em Richmond, depois que seu irmão mais velho ingressou no exército britânico. Seu pai era major aposentado do exército. Para Jenny, a música não era apenas um hobby, era sua paixão e sua identidade. Ela tocava guitarra em uma banda de rock local. Eles se apresentavam nos pubs onde os moradores se reuniam depois do trabalho. Em 2002, quando Jenny tinha apenas 17 anos, sua banda chegou à final de uma competição. Eles se apresentaram no Richmond Live Music Festival e Jenny adorou cada momento. Quando não estava envolvida com a banda, ela trabalhava em um supermercado local, sendo conhecida por ser muito pontual e simpática com os clientes. Além da música, Jenny amava a natureza. Ela frequentemente acampava com os amigos, montando barracas sob as estrelas e passando as noites ao redor de fogueiras, compartilhando histórias e canções. No dia 3 de junho de 2005, Jenny estava organizando suas coisas para mais um acampamento. Seus pais, acostumados com as aventuras da filha com os amigos, não questionaram os preparativos. Às 6 da tarde, Jenny se despediu da mãe. "Não estarei em casa esta noite", disse ela. A mãe a observou enquanto ela se dirigia ao carro e a viu se afastando. O que ninguém sabia era que naquele dia, Jenny iria se encontrar com David Hodgson, um homem de 45 anos, com quem ela tinha um relacionamento. David trabalhava como jardineiro e passava bastante tempo nos pubs locais, onde a banda de Jenny se apresentava. Suas filhas estudavam na mesma escola que Jenny havia frequentado. As meninas tinham mais ou menos a mesma idade dela, e por meio dessa ligação, David ingressou na vida dela. O aliciamento começou quando ela tinha apenas 14 anos, 6 anos antes. Os amigos que sabiam do envolvimento achavam perturbador. Um homem casado, de meia idade, assediando uma estudante. Mas Jenny era extremamente reservada sobre sua vida pessoal. Ela não falava abertamente sobre o que estava acontecendo, mantendo os detalhes mais obscuros em segredo. David Hodgson e seu irmão mais velho Robert haviam construído várias cabanas na plantação de Sandbeck, uma área densamente arborizada entre Richmond e Catherine Grayson. As estruturas escondidas entre as árvores serviam como pontos de encontro onde os irmãos e seus amigos se reuniam para jogar cartas, beber e socializar longe da cidade. Eram nessas cabanas que o David e a Jenny se encontravam. Era tudo escondido para que ninguém ficasse sabendo daquilo e principalmente os pais dela. O relacionamento era caracterizado pelo ciúme intenso e pela necessidade de controle dele. Amigos relataram que se ele visse Jenny conversando com rapazes da mesma idade, David ficava visivelmente irritado. Sua possessividade tornou-se ainda mais evidente à medida que Jenny amadurecia e começava a afirmar sua independência. Ele era obcecado por ela, muito possessivo. Não era nada saudável, disse um amigo. Na primavera de 2005, a situação tornou-se ainda mais complicada. Jenny começou a desenvolver um relacionamento com Robert Woodson, irmão mais velho de David. Em maio daquele ano, Jenny e Robert fizeram uma viagem de acampamento juntos. Depois de sair de casa no dia 30 de junho, Jenny dirigiu até um dos locais de encontro habituais com David, provavelmente uma das cabanas na plantação de Sandbeck. A área arborizada era familiar para ambos. Eles já haviam se encontrado ali muitas vezes. Análises de DNA posteriormente coletadas em 2 das estruturas confirmaram que Jenny e David haviam tido relações sexuais nesses locais. Mas, na noite de 30 de junho, algo deu terrivelmente errado. Talvez David tenha confrontado Jenny sobre o relacionamento dela com seu irmão Robert. Talvez ele tenha lhe dado um ultimato. Escolha entre mim ou ele. Talvez Jenny tenha se recusado a ser controlada.
Talvez ela tenha ameaçado expor o relacionamento publicamente, contar para a esposa dele ou ir à polícia. Independentemente do que tenha desencadeado a situação, a resposta de David foi a violência. Em algum momento daquela reunião na plantação de Sandbeck, David assassinou Jenny Nicole. O que se sabe com certeza é que no final da noite ela estava morta. David então começou a pensar o que iria fazer com o corpo. Ele optou por ocultar o crime em vez de confessar. Em algum lugar na vasta paisagem rural de Yorkshire, ele escondeu os restos mortais de Jenny. Fez isso com cuidado e deliberação, com a clara intenção de que ela jamais fosse encontrada. Em seguida, ele abandonou o carro dela em um estacionamento do Holly Hill, um local que mais tarde levantaria questões sobre seus envolvimentos naquela noite. E finalmente ele foi para casa. Na manhã de julho, uma sexta-feira, uma das amigas da Jenny estava desesperada, tentando entrar em contato com ela, mas a Jenny não respondia, e ela achou aquilo muito estranho, porque as duas tinham combinado de sair naquele dia. Então, a sexta-feira passou e a Jenny não respondeu suas mensagens, suas ligações, então essa amiga começou a falar com outros amigos em comum para ver se alguém tinha visto a Jenny, mas ninguém tinha visto. Então ela e todos os amigos começaram a ficar muito preocupados. Na segunda-feira, 4 de julho, a situação passou de preocupante para assustadora. Jenny não apareceu para o seu turno no supermercado. Seu supervisor tentou ligar para ela, mas sem sucesso. O supervisor então contatou os pais da Jenny e Anne sentiu um aperto no estômago. 4 dias haviam se passado desde a última vez que viu sua filha. Naquela tarde, Anne registrou um boletim de ocorrência de pessoa desaparecida. Em seguida, determinada a encontrar a filha por conta própria, começou a dirigir por Richmond, procurando nos lugares que Jenny frequentava. Por volta das 13h30, Anne entrou no estacionamento da Holly Hill, um pub nos arredores sudoeste da cidade. Lá estava o carro de sua filha. A descoberta do carro abandonado transformou a situação que antes era de um caso de pessoa desaparecida em algo potencialmente mais sinistro. O inspetor da polícia, Pete Martin, assumiu a investigação e imediatamente reconheceu que se tratava de um caso muito preocupante. A equipe de investigação iniciou o trabalho de reconstruir os últimos movimentos de Jenny. Os policiais se espalharam por Richmond, entrevistando amigos, familiares, colegas de trabalho, membros da banda e qualquer pessoa que frequentasse os pubs onde ela se apresentava. Eles visitaram o supermercado onde ela trabalhava, conversaram com os colegas sobre seu humor e comportamento recentes. Falaram com os membros da banda, perguntando sobre os próximos shows e se Jenny havia mencionado algum plano ou preocupação. Jenny era uma pessoa reservada, disse uma amiga aos investigadores. Ela não se abria facilmente com as pessoas. Tinha sua vida privada e não compartilhava muito sobre isso. Isso dificultou saber o que se passava com ela. Essa natureza reservada se revelou um dos maiores desafios da investigação. Sem saber com quem Jenny estava se encontrando ou onde ela costumava passar o tempo, os investigadores tiveram que se esforçar mais para estabelecer os seus movimentos e relacionamentos. Em 5 de julho, Anne e Brian Nicole decidiram procurar por conta própria na plantação de Sandbeck. A área arborizada era popular entre os moradores para caminhadas e atividades ao ar livre, e os Nicole sabiam que a filha gostava de passar um tempo por lá. Parcialmente escondida sob uma pilha de folhas, Anne descobriu uma pequena bolsa e uma camisola de Jenny. A descoberta foi devastadora. Eram objetos pessoais que Jenny jamais teria deixado para trás por vontade própria. Os Nichols contataram imediatamente a polícia, que chegou para isolar a área e realizar uma busca minuciosa nos arredores. A descoberta marcou uma virada na investigação. À medida que os detetives investigavam a vida de Jenny, os segredos, cuidadosamente guardados, começaram a vir à tona. Através de conversas com os amigos e questionamentos, os investigadores descobriram que Jenny tinha um relacionamento com um homem mais velho e casado. Em 9 de julho, a polícia levou David Hodgson à delegacia para interrogatório. David negou ter tido qualquer relacionamento romântico ou sexual com Jenny. Eu a conheci através das minhas filhas. Elas estudavam juntas. Só isso. Talvez eu a tenha visto pela cidade, em bares. Talvez. Mas não tínhamos nenhum envolvimento. Não sei onde ela está e não sei nada sobre o seu desaparecimento. Os investigadores não acreditaram nele. Eles insistiram.
mas David manteve sua versão. Sem provas concretas para detê-lo, tiveram que liberá-lo, embora ele continuasse sendo considerado o principal suspeito no caso. À medida que os investigadores prosseguiam com as apurações, surgiu mais uma camada de complexidade. Jenny havia começado recentemente a namorar Robert Woodson, irmão mais velho de David. Em maio de 2005, apenas algumas semanas antes do seu desaparecimento, Robert e Jenny fizeram uma viagem de acampamento juntos. Após essa viagem, Robert tentou contatar Jenny diversas vezes por meio de seu celular, mas suas ligações não foram atendidas. Robert também foi levado para interrogatório. Ele alegou total desconhecimento do relacionamento de seu irmão com ela. Uma alegação que os investigadores acharam difícil de acreditar. Parecia improvável que Robert não soubesse que seu irmão estava usando essas mesmas cabanas para se encontrar com Jenny. Os investigadores não encontraram qualquer prova de que Robert estivesse envolvido no desaparecimento dela ou tivesse conhecimento de qualquer crime. Ele cooperou com a polícia, chegando mesmo a levá-los ao local onde ele e Jenny tinham ido acampar. Uma busca minuciosa na área não revelou nada. A descoberta desse triângulo amoroso complexo forneceu aos investigadores um motivo convincente para David. A polícia soube, através de conhecidos, amigos, que o David era extremamente ciumento. Então, eles deduziram que se o David descobriu que a Jenny teve um caso com seu irmão, provavelmente ele teria surtado e isso seria um grande motivo para ele ter cometido um crime. Em 10 de julho, o celular de Jenny, que estava desligado desde 30 de junho, voltou a funcionar. Amigos e familiares começaram a receber mensagens de texto supostamente enviadas por Jenny. Uma amiga de Jenny, chamada Jennifer, recebeu uma mensagem que dizia: "Olá, Jen, eu estou bem. Diga a todos que sinto muito. Estou morando na Escócia com meu namorado. Me ferrei. Meu pai vai me matar. Vou manter o celular desligado. Diga ao meu pai para vender meu carro. Diga a ele que sinto muito." Outra amiga recebeu uma mensagem semelhante: "Achei que você estava me dedurando. Posso estar encrencada com meu pai. Disse para minha mãe que estava mentindo. Fui acampar. Foi ótimo. Tenho que ir até mais." As mensagens continham detalhes pessoais e específicos que apenas alguns amigos próximos de Jenny saberiam. Para Anne, as mensagens trouxeram uma esperança. Talvez Jenny estivesse viva. Afinal, teria apenas ficado com raiva e fugido de casa. O detetive analisou essas mensagens cuidadosamente. Seu olhar experiente notou algumas inconsistências. Algo nelas parecia errado. Não parecia que foi ela quem as escreveu. Em novembro de 2005, 5 meses após o desaparecimento de Jenny, o detetive Pete fez um anúncio. A investigação estava sendo reclassificada de caso de uma pessoa desaparecida para um inquérito de homicídio. No final de julho de 2006, a polícia fez uma descoberta surpreendente que incriminou ainda mais David Hudson. Os policiais o encontraram em uma de suas cabanas, semi-consciente, após uma overdose de comprimidos misturado com álcool. Ele foi levado às pressas para o hospital e sobreviveu, mas o incidente levantou questões urgentes. Após sua recuperação, David foi submetido a novos interrogatórios policiais. Sua história havia mudado drasticamente. Ele admitiu que ele e Jenny namoraram, mas alegou que o relacionamento havia terminado aproximadamente 1 ano antes do desaparecimento dela. Os investigadores não acreditaram nele. As provas acumulavam-se e tudo apontava para David Hudson. Nos 2 anos seguintes, a equipe de investigação reuniu meticulosamente as provas do caso. Peritos forenses realizaram exames detalhados nas cabanas, na plantação de Sandbeck. Encontraram evidências de DNA que comprovavam que Jenny e David haviam mantido relações sexuais em pelo menos 2 das estruturas. Isso contradizia a alegação de David de que o relacionamento havia terminado 1 ano antes e provava que ele havia mentido sobre tê-la levado a esses locais. Mas talvez a evidência mais convincente tenha vindo de uma fonte inovadora: a linguística forense. Pete contatou o Dr. Malcolm Courtland, um renomado especialista em linguística forense, para analisar as mensagens de texto. O doutor começou a examinar algumas mensagens que foram escritas por Jenny, mensagens de texto para amigos antes de 30 de junho. Em seguida, analisou mensagens comprovadas serem escritas por David. Por meio de suas comparações, ele identificou 9 características específicas de baixo nível que diferenciavam seus estilos de escrita e mensagens de texto.
Quando o doutor analisou as mensagens enviadas após o desaparecimento de Jenny, os padrões correspondiam ao estilo de David, não aos de Jenny. As impressões linguísticas eram claras. Os investigadores também examinaram os movimentos de David nos dias críticos que se seguiram ao desaparecimento de Jenny. Descobriram que ele havia alugado um carro de uma agência local em 2 datas específicas, 9 e 14 de julho de 2005. Essas eram exatamente as mesmas datas em que as mensagens de texto suspeitas haviam sido enviadas do celular de Jenny. David foi acusado formalmente no dia 16 de maio de 2007. Seu julgamento começou em janeiro de 2008. Sem uma cena de crime, sem um corpo e sem uma compreensão clara de como Jenny morreu, a acusação teve que construir uma narrativa baseada inteiramente em evidências circunstanciais e análise forense. A acusação apresentou suas provas. Mostraram ao júri fotografias das cabanas onde Jenny e David mantinham seu relacionamento secreto. Apresentaram as provas de DNA que comprovavam que o casal tinha relações sexuais em 2 dessas estruturas, contradizendo o que David disse. Exibiram os pertences pessoais de Jenny que foram encontrados escondidos na mata: um ursinho de pelúcia, um aparelho de CD, uma camisola e uma bolsa. Itens que ela jamais teria deixado para trás. A acusação apresentou então provas relativas aos carros alugados, mostrando recibos, contratos de aluguel e o mais incriminador, os registros de quilometragem. Diante dessa montanha de provas, a defesa estava desesperada. Argumentaram que sem um corpo, sem uma cena do crime, sem testemunha direta de um suposto assassinato, a acusação se baseava em especulação e não em fatos comprovados. Numa reviravolta, a defesa tentou transferir a culpa para a família de Jenny. David Hudson testemunhou que Jenny lhe havia falado sobre uma vida familiar abusiva, alegando que queria fugir do pai. O juiz descreveu mais tarde essas acusações como tendo sido feitas sem a menor prova que a sustentasse, mas o estrago já havia sido feito. Anne e Brian foram submetidos a um interrogatório agressivo pela equipe de defesa. Perguntaram sobre a criação dos filhos, o relacionamento com Jenny e o conhecimento que tinham da vida pessoal dela. Todos os aspectos da vida familiar deles foram examinados e questionados. Em 19 de fevereiro de 2008, David Hudson foi considerado culpado de homicídio. Ele foi condenado à prisão perpétua, com um período mínimo de 18 anos, antes de pedir a liberdade condicional. A polícia continuou realizando buscas periódicas pelos restos mortais de Jenny, investigando novas pistas e utilizando tecnologia de busca avançada. Até esse ano, esses esforços não tiveram sucesso. David entrou com vários recursos contra sua condenação. Todos foram negados. Ele solicitou liberdade condicional diversas vezes, e todos esses pedidos foram recusados. Então, pessoal, concluindo esse caso para vocês, é um caso em que a gente não tem um corpo, não tem a cena de um crime, mas mesmo assim a promotoria conseguiu vencer esse caso. Eles tinham ali outras provas que mostram a culpa do David. Então, que bom que esse caso foi resolvido, mas que pena que o corpo dessa jovem ainda não foi encontrado. A gente espera que isso aconteça, para que assim a família possa ter um encerramento. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal. Durmam bem e até o próximo.